Olá, pessoal. Meu nome é Luciano. Eu sou embaixador de diversidade e inclusão aqui na Ponto Mais e estou aqui com a Eduarda, a Duda, que trabalha conosco no time de Inside Sales, para a gente falar um pouco sobre visibilidade trans. Oi, Duda, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Luciano, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Duda, para a gente começar então nesse nosso bate-papo, né, em alusão ao dia 29 de janeiro, né, dia da visibilidade trans, queria que você contasse um pouco, dividisse um pouco com a gente a tua história, né, a história da Duda, né, a história da Duda, mulher transgênero. A Eduarda, né, a Duda, ela nasceu numa família grande, com 7 irmãos, com pais amorosos. Hoje eu tenho 19 sobrinhos, né? A minha história é que, na minha infância, já me descobri ali como uma pessoa, né, diferente da identidade com que eu nasci. Não me identificava como um menino. Eu me sentia desde sempre, desde que eu tenho lembranças, que eu era uma menina, sempre fui. Só que fui percebendo que não era bem assim na prática. Só fui ter o entendimento certo de quem era a Eduarda, a Duda, foi quando eu tive acesso à internet, que, né, que a internet ficou mais acessível para todas as pessoas, foi pesquisando, né, quem que era a Eduarda, por que que eu estava sentindo aquilo, por que que a minha identidade psicológica que eu sentia não fazia, parecia que não coincidia com a prática. Então eu percebi que, fiquei sabendo, né, claro, pesquisando, compreendi que eu era uma mulher transgênero, né? E após isso, muitas pesquisas, né, com ajudas profissionais, psicólogos, comecei então a iniciar a minha transição. Né, a transição é quando você começa ali a terapia hormonal, né, e começa a deixar o cabelo crescer, entre outras questões. Foi no período já na faculdade que eu comecei a ter aí mais clareza e quando eu percebi eu já estava já com a identidade feminino e vivendo a minha vida como uma mulher transgênero. Legal, Duda. E conta pra gente, né, a partir desse momento, né, que você passou então pela transição e passou então a viver realmente como uma mulher transgênero, quais são os desafios que você enfrenta, né, enfrentou e enfrenta até hoje? Na maioria das vezes, as pessoas trans, mulheres trans, são expulsas de casa quando começam, né, quando se assumem, quando começam ali a assumir a sua identidade verdadeira. Então, na adolescência, quando a pessoa ainda não tem aquela mente preparada para encarar a vida, né? Então, adolescente, a pessoa está em constante crescimento e aprendizado. Então, a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo que tem, que muitas mulheres transgêneros são expulsas para fora de casa. Eu sou privilegiada porque minha família me abraçou, me amou, independente de aceitar, né? Foi o respeito, foi o amor. Mas isso não me livrou de enfrentar aí, né, os desafios reais. Por exemplo, mesmo eu tendo um curso de graduação, mesmo eu tendo experiência, né, no meu ramo, eu não conseguia passar nas primeiras fases de entrevista. Eu era desclassificada, mesmo sabendo que eu tinha total potencial, total chance para avançar nas demais etapas. E é claro, eu percebia que eu era desclassificada por ser quem eu sou. Uma mulher transgênero. Percebi que as portas são fechadas, né? Que as oportunidades são encerradas a partir do momento que você ali então vive como você é, no seu natural. E é como eu sempre digo para as pessoas transgêneros, mulheres transgêneros, ela paga impostos normais, normal. Se fica doente, ela precisa comprar um medicamento, né, ou ir para o médico. Então, pessoas transgêneros não têm nenhum benefício por ser transgênero. Se vem ali um imposto da Receita Federal, você tem que pagar, você tem que cumprir o seu papel como cidadão. Ser transgênero não te protege em relação a isso. Então você tem deveres e direitos. Mas por que não, então, oferecer empregos, oportunidade para as pessoas transgêneras? Vivendo como uma mulher transgênero, comecei a perceber muita hipocrisia, né? Que infelizmente tem em muitas empresas, né? Aqui na empresa nós trabalhamos com diversidade, aqui não tem preconceito. Mas na prática, numa entrevista de emprego, você sente aquela dureza com os primeiros profissionais daquela empresa, a equipe de RH. Você sente, né, uma sutileza, aquele ar de
preconceito, aquele olhar curioso. Então isso faz com que muitas mulheres transgêneros afastam, tenham um medo de continuar seguindo os seus sonhos, de crescer, né? Formar uma família, porque somos pessoas normais. Né? Não tem diferença. E é isso que muitas vezes as pessoas não querem entender. Hoje, pessoas transgêneros buscam o respeito, independente da aceitação. As pessoas não precisam aceitar. O que a gente pede é o mínimo, é o respeito, como sociedade, como pessoas humanas. Por que não dar oportunidade? Eu, por exemplo, quando entrei na Ponto Mais, trabalhei como um cargo como SDR, assistente de vendas, né? E em pouco tempo ali consegui minha promoção. Isso porque, como eu e outros colegas meus, temos muitos objetivos, somos cobrados, né, pelos nossos resultados. Então, isso é uma prova, não só a minha história, como várias mulheres transgêneros que eu conheço aqui no país, que receberam a oportunidade e retribuíram muito bem. Então, por que não? Então, os desafios de pessoas, né, mulheres transgêneros é isso. Então, você assume ali o seu papel, sua identidade feminino, numa sociedade que muitas vezes coloca um homem sempre como superior, e ainda transgênero, né, que dá a impressão que você fica no nível muito mais inferior. O que nós buscamos hoje é o respeito, é a oportunidade, porque como eu disse, a gente não tem nenhum tipo de privilégio. É mais ou menos assim, né, Duda? O que eu entendi na tua fala, o que vocês buscam nada mais é do que os direitos, né? Porque os deveres vocês já têm exatamente os mesmos que qualquer pessoa na sociedade tem, né? Tem que ser pagador de imposto, tem que cumprir com as suas obrigações. Então, na verdade, pela tua fala, nada mais do que vocês buscam os direitos, né? Assim como todos têm os seus direitos e os seus deveres, vocês buscam os seus direitos, né? Os mesmos direitos que as demais pessoas possuem, né? Exatamente. Muitas pessoas criticam que muitas mulheres transgêneros não conseguem estudar, né? Não conseguem seguir uma carreira, mas por quê? Porque muitas de nós temos isso negado, né? Então, muitas, como eu mencionei, são expulsas de casa. Como é que uma pessoa, né, quando é expulsa de casa, que na maioria das vezes é na adolescência, né? Como essa pessoa vai ter o seu psicológico pronto para encarar o mundo, para estudar? Lembrando também, Luciano, que o colégio, a escola, né, também um fator muito importante. Muitas são expulsas também, né? Quando não é expulsa do seu lar familiar, são expulsas, né, da educação. Porque os professores, a gente sabe, a gente lê os noticiários, muitos professores tratam com desprezo, não respeitam a razão, o nome social da pessoa, né? Os colegas praticam muito bullying. Então, isso é uma carga muito pesada para um adolescente. Então, como essa pessoa vai se preparar, vai se qualificar também para disputar uma vaga no mercado de trabalho. Então, o que falta muito é esse respeito, é acolher, né? Buscar os nossos direitos e começar a entender que nós não somos superiores nem inferiores, somos iguais, somos exatamente iguais. Por isso, que é tão importante as empresas, né, como a Ponto Mais, entre outras startups que eu conheço, realmente abordar esse tema, né, falar sobre este tema, que é tão importante, tão necessário, tão humano. Em pleno 2021 ainda falta muito. Sim, sem dúvida alguma, né, Duda? E assim, Duda, como é ser, você falou, né, do teu ingresso na Ponto Mais, mas olhando para o lado Duda, a pessoa da Duda, né? A mulher transgênero, como é ser? Como é viver? Como é trabalhar na Ponto Mais? Luciano, posso dizer que a diferença que eu senti foi logo no começo. Quando eu fui chamada para entrevista, eu fui triste, porque a gente tantas portas fechadas, né? A gente vai ficando ali mais tristes, não acreditando muito na oportunidade. Mas, claro, quando fui recebida pelo Rodrigo, que na época era o RH, né, da Ponto Mais, eu me senti
totalmente qualificada, me senti uma pessoa que estava ali realmente para disputar uma vaga, que eu estava ali realmente disputando igualmente as pessoas que estavam ali, né, os outros candidatos. Então eu percebi ali que já naquele processo, nas primeiras etapas de entrevistas, que eu fui tratada com muito respeito, com dignidade, né? Eu vi que a Ponto Mais trata as pessoas realmente como elas merecem, né? Como humanas, né? Passei na todas as etapas, fui aprovada com muita felicidade. E aí, então, trabalhando no dia a dia com os meus colegas, com os meus gestores, outros departamentos, eu me senti novamente uma pessoa normal. O que é muito importante para pessoas transgêneros, né? Nós somos pessoas normais e é isso que a Ponto Mais reafirmou na minha vida. É como se a Ponto Mais, os meus colegas, como os meus gestores falassem: Eduarda, seja muito bem-vinda, você está aqui por ser qualificada a este cargo, a esta função, e vamos lá, estamos juntos. Então fui crescendo junto com a Ponto Mais, aproveitando as oportunidades, entregando os meus resultados. Então fui promovida, como eu mencionei, né, em pouco tempo. Isso porque a Ponto Mais me deixou muito à vontade. Isso é muito gratificante. A Ponto Mais faz algo que muitas empresas só falam, mas na prática não cumpre, infelizmente. Então é isso, ser uma pessoa, né, uma mulher transgênero na Ponto Mais é ser uma pessoa qualquer. Puxa, Duda, que legal, fico muito feliz de ouvir isso e queria muito, então, agradecer por você ter participado, ter aceitado o nosso convite, tá, para participar aqui, para falar nesse dia tão importante que é o dia 29 de janeiro, dia da visibilidade trans. Eu que agradeço, Luciano, muito obrigada. É sempre muito bom falar sobre esse assunto, um assunto muito necessário. Obrigada pela oportunidade, um grande abraço. Outro para você. Encerramos por aqui, pessoal. Muito obrigado.